Bom dia a todos. Hoje culto mensal e, ao mesmo tempo, o dia do finados, para homenagem para nossos antepassados. Nós fizemos também uma oração, né, para que eles também participem e também recebam bastante luz de Deus para evoluir no mundo espiritual. Porque mundo espiritual é mundo que a gente não enxerga, né? Não vê, portanto sempre esquecemos, né? Pelo menos essas datas importantes, lembrar a importância, né? E também lembrar o ensinamento de Meixo Sama, o que ele ensina sobre a existência do mundo espiritual e também sua importância, né? Desta vez que viajei e fiquei 20 dias no Japão, aconteceu também uma coisa muito interessante. Depois do culto, acho que depois de alguns dias, a gente estava conversando, né? Tinha um ministro que visitou lá na igreja, mas ele estava muito mal, estava pálido, aspecto foi terrível, né? Mas não foi uma doença física, a coisa mais espiritual. E mais tarde a gente descobriu o seguinte: ele tinha um pequena amizade, né, com a família do Kawabata, que chama um escritor japonês, né, que faleceu mais ou menos 20 anos atrás, um dos maiores escritores no Japão. Ele recebeu o prêmio Nobel, né? Só que ele faleceu de uma forma muito trágica, suicidou, entendeu? Suicidou, parece que com gás, já fazia 20 anos, né? Então, esse ministro tinha amizade da família. Diz que mais ou menos uma semana antes, a esposa dele ainda está viva, né? Que chamou ele, queria que recebesse jorei, porque ela já recebeu várias vezes jorei, sempre foi aliviado o sofrimento dela, né? Já tem mais de 80 anos. Diz que não conseguia andar, né? Andava com muita dificuldade, muita dor nas costas. Andava com bengala. Então diz que ele foi lá, ministrou jorei e aliviou, né? E aí começou a andar normalmente, serviu o almoço para ele, né? E conversando com ele, e diz que deu uma roupa, né, que ele usava, esse escritor usava, guardado no armário, como lembrança. Então ele ganhou essa roupa, voltou em casa. A partir desse momento começou a ficar ruim. Então ele veio, né, e também tinha pessoa vidente, né, naquele momento, que via esse escritor. Muito sofrimento, e pedindo, né, socorro, né, que salvasse a alma dele. Então nós fizemos oração, né, colocamos no Soreja, nome dele, né, fazendo oração.
E depois ele foi embora, mas o espírito permaneceu ainda lá. Então fizemos mais uma vez oração e parece que depois melhorou e foi encaminhado o lugar exato lugar para onde ele pode ficar, né? Assim foi resolvido o problema. Aí pensando então, através desse fato, que faz motivo para meditação, né? Veja bem, ele é uma pessoa muito famosa, né? Quem poderia imaginar que ele estava praticamente nesse mundo infernal, preso durante 20 anos, por causa do suicídio, e não tinha oportunidade para se salvar, porque ele foi pessoa muito materialista, não acreditava depois da morte, por isso fez também suicídio, né? Embora tinha muita sensibilidade, também ele conheceu o Meishu Sama, entendeu? Quando foi inaugurado o Museu de Arte de Hakone, ele também foi convidado. Ele também é grande conhecedor. Ele colecionou obras de artes, né? Que tem 2 obras de arte considerado como tesouro nacional. Quer dizer, ele tinha a sensibilidade muito superior, né? Não é uma pessoa comum, né? Mas mesmo assim sofreu bastante tempo. Mas através dessa ligação que teve com o ministro, que ele veio pedir socorro, né? E agora então foi salvo, né? Aí fez motivo, né? Para realmente pensar bem. A gente está vivendo nesse mundo material, sem querer, fica muito materialista. Vive no mundo material, não vê valor espiritual, importância da elevação espiritual, né? Porque aqui o que importa, sem querer, né? Isso é, todo mundo valor material. Uma pessoa muito famosa, tem muito dinheiro, muito feliz nesse sentido material, mas não vê valor verdadeiro da pessoa, ou seja, a elevação espiritual da pessoa, né? Muitas vezes, pessoas simples, que ninguém liga, ninguém dá importância, depois da morte, vai ingressar diretamente no reino de Deus, né? Tem já brilho espiritual, tem valor espiritual. E tem pessoa muito importante, no sentido material, né? Politicamente, socialmente, intelectualmente, mas espiritualmente é muito inferior, que após a morte sofre um mundo bastante infernal, muitos tempos, muito mais do que a gente imagina. Você se imagina esse escritor, aquele momento da agonia da morte, né? Que durou pelo menos 20 anos. O que foi então? Sofrimento. Diz que a esposa também sofria muito, né? Mas também é materialista, não acredita, não faz culto, né? Faz culto, mas superficialmente, achando que já está no mundo melhor, ou nem acredita, talvez, sobrevivência do espírito. Então, o que ficaria, né? Essa situação. Então, a gente tem que ver esse lado principal, porque a alma é eterna, né? Espírito é eterno. Nossa matéria tem uma coisa temporária. Um dia morre, né? Então, tem que ver realmente elevação espiritual de cada um de nós. Com a graça, né, de Deus, tivemos a oportunidade de conhecer a Jorei, e também o ensinamento de Meishu Sama esclarece essa parte, né, com maior simplicidade, com maior clareza, e ainda através desta luz de Jorei, né, ou através da oração, poder da oração,
Todo mundo tem chance de evoluir espiritualmente. Ingressar no reino de Deus, né? Mas esse também depende do esforço de cada um de nós. Cada um tem que esforçar, né? Não basta conhecer, não basta receber o Hikari, mas tem que usar, tem que aproveitar, né? Tem que praticar através do diariamente, dedicar e evoluir espiritualmente, né? Isso acumulando passo a passo, aprofundando passo a passo. Eu acho que cada ano, né, cada mês pode melhorar bastante, né, espiritualmente, evoluir no sentido espiritual, né? Naturalmente, em primeiro lugar, purificando, né, queimando nossas máculas, né? Como tinha ensinamento de hoje. Sofrimento é purificação. Tem gente que procura sofrimento. Isso é pessoa religiosa, entendeu? Pessoa materialista quer evitar o sofrimento, não quer o sofrimento. Acredita, ou seja, pensa, né, que não merece sofrer, porque não admite que tem máculas, tem nuvens espirituais. Acha que já está totalmente puro, né? Merecedor de todas as graças, né? Mas isso é grande engano. Todo mundo tem máculas. Aquelas máculas que nós conhecemos, que acumulou nesta vida, e também aqueles que não conhecem, aqueles que desconhecem o que foi feito durante milhares de anos, no passado, né? Então ninguém está isento de máculas. Então, para queimar, para eliminar máculas, acompanha sofrimentos, não é? Mesmo queira ou não queira, vem sofrimento. Mas que é importante é a maneira de encarar esses sofrimentos. A gente tem que encarar a atitude certa, correta, né? Porque vem sofrimento porque está queimando máculas. Então, queimando máculas, depois vai purificar, depois vai melhorar, diminuindo toxinas, diminuindo as mágoas espirituais, nosso destino, né, nossa vida melhora cada vez mais, proporciona mais felicidade, né, fica mais fácil de viver nesse mundo. Isso é verdade, né? Então precisa essa compreensão. Muitas pessoas ainda não sabendo, não tendo consciência disso, e queixa, né, reclama, né, do sofrimento que bate em nossa vida cotidiana. Mas isso é falta de reconhecimento da nossa parte, não é? Então, em primeiro lugar, a gente tem que ver, entender certo, né? Nessa vida que a gente passa, neste mundo material, é realmente aprimoramento. Aprimoramento, é difícil viver, mas ao mesmo tempo, o que precisa colocar em primeiro lugar é melhorar espiritualmente, entendeu? Ter o brilho, né, no nosso espírito, nossa alma. Este tem que ser o primeiro objetivo. Outras coisas são secundárias, não é tão importantes, né? Esquecer pouco. Não colocaram em primeiro lugar. Então, através do jorei, através da oração, as pessoas que frequentam aqui, né, ficando pouco a pouco mais sensível, ficando mais abrindo sabedoria, começar a entender realmente verdade, né, procurar a verdade. Eu acho que esse é o caminho, né, nosso caminho. Assim, é importante ler bastante vezes o ensinamento de Meishu Sama, né, para ter o esclarecimento. Por exemplo, sobre sabedoria também é muito interessante, né? Sabedoria que Meishu Sama ensina não é sabedoria como o intelecto que nós acreditamos. Por exemplo, para fazer uma coisa tem que pensar,
né? Usando nossa cabeça, ou seja, nosso intelecto, através do cálculo, através do raciocínio, através da lógica. Este é intelecto humano. Mas o que me chama querer ensinar para a gente, em primeiro lugar, eliminar pouca mácula, ficar mais claro na nossa cabeça. Então, as coisas que precisa fazer naquele momento certo, aparecem na cabeça, surgem nossa mente. Surge imediatamente e fazer aquilo dá certo. Esta é sabedoria de Deus, né? Ou seja, Eiti, né? Sabedoria que a gente tem que desenvolver. Talvez não é nem desenvolver, acreditar, né? Que surja esta intuição, essa sabedoria de Deus na nossa mente e para esclarecer, né? Para que resolva todos os problemas. E sobre isso também aconteceu uma coisa muito interessante. Precisava fazer um pequeno negócio, tinha uma pessoa que foi junto, né? Então precisava procurar uma máquina no trabalho dele, então queria ajudar, né? Para encontrar lá no Japão. Mas não tinha nenhuma informação. Só sabia a cidade, que essa cidade é famosa para fazer essa fábrica. Então, queria experimentar o que vai acontecer, né? Em primeiro lugar, a gente fez oração na igreja para que Deus indicasse, né, o lugar certo. Então nós fomos lá na cidade, entrando na cidade. Passando a cidade, lado direito, tinha uma fábrica que estava escrito oficina dessa fábrica. Essa máquina que a pessoa estava procurando. Então nós entramos lá. Perguntar, né, para ter uma informação. Onde fabrica essa máquina, né? Aí entramos na portaria, perguntamos aí. Aí tinha uma mocinha e um senhor que estava atendendo. Naturalmente falando que veio do Brasil, né? Aí atendeu com todo cuidado, né? A cidade é tão complicado lá, porque você pode ter uma ideia. Rua não tem número, né? Isso complica muito, né? Complica mesmo, é difícil mesmo, né? Não tem número. Então, eles indicaram, vai lá, aqui tem uma fábrica, né? Mas não sabia como ir, como chegar lá. Então, trouxe mapa, tirou o mapa, né? Escrevendo a direção, como vai chegar a esse lado. Aí nós chegamos lá. Mas é interessante, né? Quando a gente chegou a essa fábrica, a pessoa já estava sabendo, né? Já estava sabendo. Aí veio o presidente da fábrica, né? Recebeu gente, levou no sala de diretoria e a gente começou então a falar com ele. Por quê? Porque quando chegou a primeira loja, primeira oficina, essas pessoas não só indicaram, mas também telefonou para essa fábrica, né? Então eles já estavam esperando e correu, então tudo bem. Mais ou menos demorou 1 hora, né? 1 hora já nós resolvemos todos os problemas e voltamos em casa. Aí pensando, né? As coisas mais ou menos assim, né? Eu acho que vocês que trabalham na firma e no negócio, né? No escritório, muitas vezes encontram muita dificuldade. As coisas atrapalham, né? Quando atrapalha, não resolve nada. Tudo fica confuso, né? Fica desordem total, né? Trabalha, dia inteiro, não rende nada, né? Mas quando tem algo em harmonia, entendeu?
quando está bem espiritualmente, as coisas correm bem. Então, nesse sentido também, a gente tem que pensar o lado espiritual. Né? O lado espiritualmente está bem, preparado, em primeiro lugar, fazer oração, pedindo proteção de Deus, permissão de Deus, e fazer as coisas. Aí, espiritualmente, tudo preparado. E as coisas correm bem. Aí economiza tempo, economiza as coisas, né? E também aconteceu outra coisa bastante importante, ou muito interessante, eu acho que para todos nós. Quando a gente comprou essa vizinha, né? Tinha um membro no Japão que recebeu muita graça, que deu contribuição grande. Naquela época, acho que deu mais ou menos $10 mil, né? Isso ajudou enormemente, porque a gente estava não estava decidido ainda, né? Mas quando chegou essa contribuição, a gente decidiu, porque pensei que aí tinha sinal de Deus, que pode dar certo. Isso é como indicação de Deus, porque coincidiu exatamente naquela data. Mas essa família é o seguinte: tem casal, tem 2 filhas, marido trabalha uma das maiores fábricas de peça do carro, né? Mas é exatamente bateria, né? Então, trabalha bastante tempo, ele é muito eficiente. Então, executivo dessa firma. E recebeu muita graça, né? E principalmente 2 filhas. Quando eu cheguei 1 ano atrás, acho que mais de 1 ano, no ano que a gente estava comprando este prédio, uma das filhas tinha problema sério de garganta, não saía voz, e frequentava ainda a escola, né, faculdade nessa época. Médico da faculdade achava que isso vai perder a voz, né, definitivamente, que precisava fazer uma pequena cirurgia, operação, né? Mas ela não queria fazer, e o médico também não garantia que mesmo fizesse operação, que voltaria a voz totalmente, né? Aí começou a receber joré, veio 1 semana, e depois de 1 semana começou a sair voz normalmente. Aí todo mundo sentiu muito agradecimento que fez essa doação. E desta vez, também interessante, que aconteceu o seguinte: 2 filhas já foi formado faculdade, e ano passado começou a trabalhar, né? Mas ano passado, este ano também é a mesma coisa, muito difícil o emprego lá no Japão, difícil mesmo. Por exemplo, pessoa que terminou a faculdade, principalmente moça, né, chegava a 70% empregado, 30%, 40% desempregado. Quer dizer, aí vocês vê dificuldade tremendo, né? Mas também recebeu muita graça. Um foi no Fujifilm, né? Outro no Sony, 2 empresas grandes, né? Que foi emprego, e está bastante contente lá, trabalhando contente lá. E marido já estava chegando, já está há bastante tempo, né? Ele agora aposentar, entendeu?
para aposentar, recebeu indenização bastante quantia boa, porque ele é uma pessoa muito eficiente para a firma, né? Diz que ele, onde ele ia, a firma levantava a firma. Então, tinha muita... estava uma pessoa muito querida, né? Não é só da firma, e também as pessoas que trabalhavam com ele, né? Então, ia aposentar. Mas dessa vez, aposentou e, ao mesmo tempo, foi solicitado uma das firmas que está ligado com eles como o presidente da firma. Entendeu? Presidente da firma. E logo ele vai trabalhar com essa firma, né? Então, as coisas começou a melhorar, né? Não só da saúde, mas também todas as coisas que acontecem em casa, né? No sentido da prosperidade, né? As coisas que acontecem é uma coisa que ninguém imagina, né? Nem eles imaginavam, né? Que ter essa indicação como o presidente da firma, né? Então ele vai ganhar um salário bem alto, né? Então, pelo agradecimento disso, que também mandou bastante contribuição para a gente concluir o nosso altar, né? Interessante, ele está mais preocupado aqui do que lá. Acho que está bom, que aqui precisa ajudar, né? Assim que eles pensam, né? Olhando tudo isso, né? Que é uma coisa muito interessante, que quando a pessoa está sintonizando a vontade de Deus, fazendo o máximo, né? Trabalhando em prol da construção do mundo melhor, realmente a pessoa recebe muita graça. Aqui também tem muita gente que recebeu graça, só que a gente não fala, porque recebendo graça no sentido de virtude oculto, né? A gente não gostaria de mencionar o nome, porque isso estragaria pouco. A pessoa recebe graça da pessoa, não de Deus, né? Então, deixa permanecer oculto, né? Só Deus que sabe, não? Mas quem está realmente melhorando cada vez mais. Então, essas coisas, né? É como a Mesama deixou o ensinamento. Aquele ensinamento de Mesama, né? Felicidade, jorei e felicidade. Para melhorar as coisas espiritualmente, materialmente, em primeiro lugar, a gente tem que evoluir espiritualmente. Nosso yukon, ou seja, nossa alma, tem que viver no nível superior, né? do camada espiritual. Não é que após a morte a gente vai no mundo espiritual. Enquanto vivendo este mundo material, a gente também está vivendo no mundo espiritual, né? Todas as coisas que acontecem neste mundo material também acontecem no mundo espiritual, em primeiro lugar. E tem muitos casos que está citando, né? Por exemplo, esse tragédia que aconteceu, desastre do avião. Muitas pessoas sonhavam, né? Um dia antes, uma semana antes, tinha avisado, né? Mas, embora avisado, não acreditava. Viu o que ia acontecer, ou seja, dentro do sonho acontecia. Quer dizer, isso significa, no mundo espiritual estava acontecendo. Antecipadamente acontece. Depois reflete no mundo material. Só que a gente não vê, ou mesmo vê, mesmo sonha, não acredita, né? Não é? Então, a pessoa que acredita pouco no lado espiritual, também tem que prestar um pouquinho mais atenção a esses avisos que vêm do mundo espiritual, né? Não é melhor não acreditar, né? Simplesmente, né? Recusar, porque é alguma coisa que está ensinando, né? Isso também tinha lá uma coisa muito interessante.
Uma moça que frequentará, né, ainda está frequentando a escola, diz que ia viajar com colega, né? Mas mãe sonhou uma coisa muito ruim na viagem. Aí avisou para a filha, né? A filha não acreditou, falava que isso é besteira. Mas mãe insistiu tanto que você não vai. E ela acaba desistindo. E escapou o desastre, né? Escapou o desastre. Aí veio agradecer a Deus, né? Então, eu acho que tinha pequena abertura espiritual, né? Entendeu? Porque você se imagina, os jovens hoje em dia é totalmente materialista, não acredita, né? Não aceita, né? Então, primeiro não aceitávamos, sempre mãe falando, né? Em casa, lado mais espiritual, que aquilo estava na consciência da moça, né? E acaba aceitando isso. E então evitou a desgraça que poderia acontecer para ela, né? Porque o que acontece no mundo espiritual pode ser evitado também a parte material. Viu? Não é necessário exatamente acontecer todas as coisas que acontecem no mundo espiritual, aqui no mundo material. Isso devido, através da fé da pessoa, através da dedicação da pessoa, pode evitar. Entendeu? Deus substitui, né? Uma coisa que pode acontecer fatalmente aqui no mundo material, que evita e acontece as coisas pequenas, coisas mais leves, não chega num acidente fatal. Isso é por causa da fé, ou seja, por causa da oração das pessoas, da família. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante, né, daqui por diante. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Não adianta prevenir materialmente. Ninguém consegue prevenir. Andando rua, mesmo ficando em casa, cai avião de cima, né? Então, o que prevenir é espiritualmente. A gente criar uma situação melhor espiritualmente. Conduz, né? Maneira certa seria tornar o instrumento de Deus. Instrumento, pessoa importante para Deus. Né? Deus precisa de vocês. Sem vocês não pode construir o paraíso nesta terra. Né? Então, essa pessoa naturalmente tem proteção suficiente para sobreviver, para cumprir a missão de cada um de nós. Não é? Mas a pessoa está totalmente desviada, que não está mais útil para Deus, né? Ou prejudicando a humanidade. Entendeu? Então, tem muita chance, né, de acontecer as coisas desfavoráveis, né? Portanto, é importante mesmo a gente ter fé, né? E cada vez abrir a nossa consciência para esse lado, o lado espiritual. Não viver só material, mas sim viver mais espiritualmente. Né? Sentir bem nossa alma, entendeu? Sentir a alegria que está servindo a Deus, né? Deus está conosco. Né? Esse sentimento é mais importante. Né? Onde a gente vai, Deus sempre está. O que a gente está em prol, né, da felicidade da humanidade. Né? Fazendo alguma coisa, dedicando alguma coisa, uma forma para Deus, para a obra de Deus. Né? Essa consciência é muito importante. Muito obrigado. Bom.